Nesta terça-feira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se reuniu com uma comitiva de governadores que busca formalizar com os três poderes um acordo de compensação financeira aos estados em razão de mudanças na cobrança do ICMS. Para abordar justamente este assunto, vamos conversar agora com o advogado tributarista Caio César Morato. Doutor, boa noite, seja bem-vindo ao Fast News. Boa noite, Kalina. Boa noite também à doutora Elaine, que estou acompanhando aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Imagina, a gente que agradece a sua presença. Bom, doutor, os estados querem 45 bilhões em compensação, já a União oferece 22 bilhões, ou seja, uma grande diferença aí. Essa compensação, ela também está sendo proposta ser feita de uma forma escalonada. Como que isso deve acontecer, doutor, para que a União consiga chegar neste valor dos estados, que os estados pedem? Nós temos aqui um entrave bastante grande. É uma discussão que já começou no ano passado. Os estados têm procurado o governo por diversas formas aí, a fim de obter essa compensação das perdas decorrentes da redução do ICMS, que foi imposta pelo governo federal por meio da edição de duas leis complementares. A discussão aqui envolve muito além do direito tributário, das questões tributárias entre contribuintes e estados, mas aqui uma questão mais delicada de direito financeiro, em que nós temos uma discussão entre estados e o próprio governo federal sobre um tributo estadual. O principal ponto é que desde agosto do ano passado, quando o governo federal mexeu na tributação estadual a fim de conter os efeitos da inflação, acabou prejudicando os estados com as obrigações rotineiras de cada um. Os estados são responsáveis pela segurança, pelo pagamento da educação e obras de saúde. Os estados chegaram a esse número de 45 bilhões de perdas entre agosto de 2022 a dezembro, sendo que esses efeitos continuarão no próximo ano. A proposta que o governo federal tem apresentado até o momento é de que essa restituição seja feita, essa compensação que já estava prevista na lei federal, só passe a ser feita num espaço aí de 4 anos. O governo, como já tem sofrido com a perda da arrecadação desde o ano passado, tem proposto que os estados recebam esses valores mais à frente, o que prejudica bastante. Os estados dependem do plano plurianual de financiamento para adequar suas receitas e adequar as despesas necessárias, né? Então, a partir do momento em que o governo federal mexeu nessa arrecadação, resultou num comprometimento bastante severo das contas estaduais aí, e que os estados têm reclamado. É importante notar que diversos estados ajuizaram medidas já perante o Supremo Tribunal Federal com o intuito de obter a reparação imediata desses valores. Inclusive, muitas dessas decisões foram deferidas, né? Inclusive, há pouco você mencionou que houve uma reunião de 6 governadores com o presidente da Câmara e do Senado, né, com o Rodrigo Pacheco, e ontem também eles se reuniram com o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, Roberto Barroso. Essa questão tem se estendido há muito tempo. No ano passado foram realizadas diversas reuniões no âmbito de uma comissão presidida pelo ministro Gilmar Mendes e que não se chegou a acordo algum. Ao final do ano foi estendido o prazo dessas comissões para que se chegasse a um acordo de 120 dias, e a intenção agora é que esse acordo seja colocado em prática no começo de março, né, a fim de minimizar as perdas dos estados e que eles possam regularizar seu planejamento financeiro de acordo com as perspectivas de recebimento.
frente a tudo isso, o que nós temos que ver aqui é o lado do contribuinte, porque, por enquanto, nós estamos numa briga entre governo estadual e governo federal. Mas o fato é que, desde o final do ano passado, diversos estados começaram a majorar suas alíquotas básicas do ICMS, a fim de compensar as perdas decorrentes da arrecadação com combustíveis, com energia elétrica e o setor de telecomunicações, para que passasse a afetar diversos outros setores da economia que são essenciais aí. Como você mencionou aí, os mercados, as contas estão cada vez mais caras. Reduz-se a alíquota sobre combustíveis e majora-se na outra ponta, e quem paga no final do dia é o contribuinte, é a pessoa que vai ao mercado, é quem precisa colocar combustível no carro, quem vai trabalhar todo dia. Sempre. Agora, pergunta da doutora Elaine. Nessa questão aí do impacto do ICMS, a gente pode ranquear quais seriam os estados mais afetados nessa questão aí do não repasse dessas verbas complementares? Tem algum estado que é mais afetado, que assim a gente possa dizer? Sim, tem alguns estados sim que nós podemos indicar, inclusive nós podemos sentir isso por conta das reuniões que nós notamos aí dos vice-governadores, dos governadores entre ontem e hoje. Os estados do Nordeste efetivamente acabam por ser mais afetados, porque dependem mais do repasse do ICMS do governo federal. Apesar da redução do ICMS acontecer em todos os estados, o que acontece pela Constituição Federal e pelas leis financeiras do país é que parte do ICMS arrecadado em todo o Brasil é remetido para a União e depois distribuído entre todos os estados. E muitos dos estados que não têm uma arrecadação tão relevante acaba por sentir mais essa perda da distribuição. Também nós podemos citar aí alguns estados que entraram no plano de recuperação fiscal, que há algum tempo foi trazido pelo governo federal e que tem utilizado o governo federal concedeu prazos alongados para que os estados quitem suas dívidas perante a União ou perante terceiros em algumas situações em que o próprio governo federal é o garantidor dessas operações. Inclusive, uma das medidas liminares proferidas até o momento garantem que os estados deixem de reter, desses estados que passaram pelo regime de recuperação fiscal, deixem de reter essa parte relevante do repasse. Bom, mas o que preocupa, né, como o senhor bem disse há pouco, é se o consumidor, se ele está sendo preservado dentro dessas análises entre os governadores e a União. Nós estamos? É uma pergunta bastante interessante. Bom, todo final de reunião entre governadores, e seja com o Supremo, seja com o Poder Legislativo, a mensagem é de que o acordo a que se chegará é o de que o contribuinte não sofra com a majoração da carga tributária. Mas, na verdade, os efeitos práticos e sentidos até o momento são completamente diversos. Essa legislação que ensejou tudo isso, a Lei Complementar 194 de 2022, junto com a Lei Complementar 192, disse que a alíquota dos combustíveis e da energia elétrica e de telecomunicações não poderia ser superior à alíquota básica, pois eles são considerados produtos essenciais. O que os estados fizeram imediatamente foi majorar a alíquota básica interna de cada um dos seus produtos, né? Então, de forma geral, esse custo foi repassado em outras contas aí, como a gente tem sentido, por exemplo, nas contas de mercado, com itens que não necessariamente da cesta básica, mas cesta básica definida
por legislação, é claro, são produtos definidos especificamente pela legislação, mas diversos outros produtos que estão na prateleira do mercado, diversos outros itens de consumo, vestuário, que são essenciais à população aí de uso rotineiro, que sofreram com essa majoração da carga. Ou seja, né, popularmente falando, a gente só trocou 6 por meia dúzia, doutor Caio. Obrigada pela entrevista, boa noite para o senhor, bom descanso. Boa noite, eu que agradeço a oportunidade. Até mais, um abraço. Até.